Obrigada por estar aqui e por me dar a oportunidade de contribuir com o aperfeiçoamento do seu inglês, para que você fale inglês naturalmente e com confiança. Você sabe que essa série nós estamos falando sobre entonação e pronúncia. E claro que dentro desse assunto nós englobamos junção de palavras e tudo que permeia o mundo da fala. Quando nós falamos de entonação, é importante que você entenda que a entonação ela é a música da fala. Na verdade, a entonação é a pontuação do discurso. Posso falar isso? É isso. Entonação é a pontuação do discurso. E é exatamente através da entonação que nós entendemos quais palavras elas precisam ser reduzidas ou então nem serão pronunciadas e quais palavras precisam ser mais alongadas porque elas vão aparecer mais num discurso. É através da entonação que você consegue entender a pausa, a vírgula, o ponto e quando é ou não uma pergunta. Através da entonação, você entende qual é o seu momento de falar em uma conversa. Mas quando você não tem a indicação através da minha voz, qual é o momento que eu te dou a oportunidade de falar, existe uma bagunça no discurso, existe uma incompreensão, fazendo com que muitas pessoas travem e sintam medo de se expressar. É como querer cantar uma música com a letra na mão, mas não saber a melodia. E uma coisa extremamente importante é você saber que a entonação que nós temos em português não é a mesma entonação que nós temos em inglês. São situações diferenciadas com entonações diferenciadas também. Normalmente nós falamos que as function words são aquelas palavras lower in pitch, ou seja, que são reduzidas, não vão ser pronunciadas com tanta força porque elas vão se unir a outras, ou então vão desaparecer na fala. E as content words, elas são higher in pitch, vão ter um destaque maior. Você já está craque nisso porque você está acompanhando essa série desde o vídeo 1, então você sabe exatamente o que é content e o que é function word. Se eu não faço a diferença de content word e function word, se eu não consigo identificar qual é qual, eu vou fazer com que o discurso fique um pouco atrapalhado e vou me perder às vezes na hora de falar e vou ser bastante corrigido pelo professor se eu não começo a treinar o ouvido para isso. E tá tudo bem ser corrigido, mas você precisa treinar o seu ouvido também e perceber essas variações. É possível a gente voltar o nosso olhar só para pronúncia e entonação? Não vai ser o bastante, porque você não precisa só de pronúncia e de entonação, mas você também precisa entender sobre variação silábica. Qual é a sílaba tônica em cada palavra? E essa tonicidade, em alguns momentos, ela vai ter uma força menor, exatamente porque ela vai estar numa frase ou em uma pergunta. Alguns idiomas, eles têm uma entonação completamente diferente. É o caso do nosso português. Se nós formos levar a nossa entonação para o inglês que a gente aprende, a nossa fala em inglês vai parecer mecanizada, porque a entonação, quando falamos de entonação, além de muitas coisas diferentes, inglês e português não tem a mesma entonação. Quando eu falo para você que nós precisamos perceber o inglês falado, dentro dessa estrutura inglês falado, eu me refiro à junção de palavras, sílaba tônica, entonação, que é realmente para a gente dançar conforme a música e no ritmo certo. E nesse vídeo de hoje eu quero deixar para você 3 dicas de como melhorar a sua entonação e pronúncia aí mesmo na sua casa, aonde você está. Dica número 1, exercícios de imitação. Já te explico o que são esses exercícios de imitação. Qual é o benefício de exercícios de imitação? Eles te permitem perceber e reconhecer os sons, as variáveis da entonação, o que junta e o que separa, a posição da boca, como fica o maxilar, se ele é relaxado, se ele é contraído. Então vamos, exercícios de imitação são exercícios que você vai escolher um texto, um áudio, um vídeo, uma parte curtinha.
vai ouvir, vai pegar esse próprio texto, vai se gravar falando e perceber, comparar se você está dando a mesma entonação do vídeo original. E aí aqui eu estou falando para perceber, treinar o ouvido. Não é que você tenha que decorar esse discurso, mas perceber as variáveis. E aí, olhando para esse discurso, antes de você começar a falar, já passa o olho rápido assim e tenta identificar quais são as function words que vão ter uma entonação mais fraca. Normalmente são aquelas palavras mais curtinhas, lembra? Quais são as content words que vão aparecer mais? Isso tudo já vai te ajudando a entrar nesse ambiente de conhecimento de música do idioma. Primeiro você percebe, vai passar pelo seu ouvido, você vai ordenar as coisas e depois você vai se imitar. Então esse é o primeiro exercício, o exercício de imitação. Escolhe aí um vídeo qualquer, um áudio qualquer, que você tenha o texto para se basear, para depois você ler, e aí você faz esse exercício de ouvir quantas vezes for necessário e depois você vai repetir, se gravar e comparar. Ver se está acontecendo a rising e a falling intonation. Segunda dica, essa é um pouquinho mais difícil que a primeira. Pensa numa pessoa que você admira e que fala inglês. Você vai escolher uma entrevista que ela falou e que você gostou muito, ou então escolher um discurso famoso de um dos líderes mundiais que as pessoas vivem repetindo. Escolha um discurso e grave 1 minuto dele. Aqui eu não estou falando para você só ouvir, perceber, treinar o ouvido e depois repetir. Aqui eu estou falando para você decorar 1 minuto desse texto em inglês. Se você acha 1 minuto pouco, decore 2. Qual é o objetivo desse exercício? É fazer com que você use o mesmo entusiasmo na fala. Claro que a mesma entonação, com rising, falling, intonation, junção de palavras, mas que você fale com o mesmo entusiasmo. Qual é o objetivo desse exercício? Fazer você criar padrões de discurso. E a partir do momento que você faz isso e torna isso uma rotina, você percebe que vai começar a usar frases no seu dia a dia que você não usava antes. E vai até reconhecer, essa frase foi fulano de tal que disse. Então, treine o seu ouvido dessa forma. Crie padrões de discurso através de vídeos, de conversas que já existem. Isso vai fazendo parte da sua vida com tanta naturalidade que o seu inglês vai passar a ser mais versátil. Sem falar na segurança que isso traz para a sua vida, para o seu inglês. Porque com certeza virão palavras novas e você vai estar tão empolgado decorando aquilo ali que você vai estar envolto nesse ambiente. E aí você pode até se questionar, meu Deus, que discurso que eu vou escolher? Não precisa ser um discurso, pode ser um pedaço de uma TED Talk. Normalmente os palestrantes nas TED Talks, eles são tão entusiasmados, então escolha um que fale em inglês. O bom da TED Talk é que ela sempre tem o texto transcrito. É só você digitar no site de busca o nome da TED Talk e quem é o palestrante, que já vem o texto ali todinho da conversa. Então você escolhe um texto daquele e decora lá 1 minuto, 2 minutos. Você vai ver que diferença isso vai fazer no inglês que você fala. Pode ser também conversa de filme ou série. Se você tem com quem praticar o seu inglês, escolha um amigo e fala assim, vamos treinar a conversa aqui, dessa parte do filme? E aí você treina com seu amigo, e aí você presta atenção também na entonação dele, pede a ele que observe a sua para ver se está igual ao vídeo, e assim você vai prestando atenção em padrões diferentes de discurso. Quando a gente está muito alegre, quando a gente fala num tom normal, quando a gente está mais triste, quando a gente está muito empolgado. O importante de discursos e diálogos é que nós conseguimos perceber o tempo da pausa, junção de palavras, quanto tempo para esperar e responder uma pergunta. Não sei se você já percebeu, mas isso também existe. Ouça o áudio original. Sinta a música por trás da fala. Você vai perceber que nem sempre é do mesmo jeito. É uma forma de você treinar a língua,
as cordas vocais para vibrarem determinados sons que nós não temos em português e identificar a melodia. Agora você sabe que o importante aqui é sempre você gravar. Por quê? Nós queremos comparação, nós queremos aperfeiçoar cada vez mais o nosso inglês. Um outro questionamento que você deve estar se fazendo: música. Posso escolher uma música para treinar? Como nós aqui estamos falando de entonação no inglês falado, música é uma maneira extremamente importante para a gente aprender vocabulário, novas expressões, mas não para treinar entonação, porque a melodia da música ela é cantada. O inglês ele é falado. E numa música, nós não vamos perceber as variações de rising ou falling exatamente por causa da melodia. Música é importante? Sim, mas não para aprendermos entonação. Entonação e ritmo são estruturas extremamente profundas do inglês falado, não cantado. Apesar da gente comparar a entonação como a música do idioma, né? Mas é uma música sem instrumento, é o inglês falado mesmo. Pode haver esses exercícios que eu estou te passando aqui, você consegue perceber que vai haver uma diferença entre o que você fala e o que realmente é. Porque quando a gente busca estudar inglês, a gente está tão envolvido em outras questões que esquecemos de treinar o ouvido para perceber o que realmente é falado. Então, uma frase simples que a gente acha que tá certa e que a pronúncia tá legal, e vê só, pense nessa frase: eu não quero ir para casa. I don't want to go home. No inglês falado é I don't wanna go home. Você percebe com esses exercícios que o que você fala não é o jeito que é. A questão em si, quando nós falamos de entonação, não é apenas ter um inglês certinho, mas de saber usar em determinadas situações. Terceira dica: reconheça os padrões comuns do idioma. Como assim? Por exemplo, você já consegue diferenciar function de content words. Content, elas aparecem mais, têm uma maior entonação. Function, elas têm uma entonação mais baixa ou em alguns momentos desaparecem. Você sabe que as perguntas com sim e não, elas sobem, rising intonation. Are you a doctor? Is your name Rachel? Reconhecer esses padrões te dá segurança na hora que você está se comunicando. Agora eu quero que você coloque aqui, debaixo desse vídeo, qual foi o discurso que você escolheu para treinar. Foi um filme? Foi uma série? Foi o discurso de alguém famoso ou uma entrevista? Me deixa saber aqui quem você buscou para observar essas variações no discurso. Gostou do vídeo? Deixa um like aqui, se inscreva no canal e não perca as novidades. See ya!